Olá, bem-vindos de volta. Temos connosco Bruno Nunes, deputado do Chega. Bem-vindo à Vichy Soase. É inevitável começarmos pelas eleições europeias. O balde de água fria que o Chega levou nestas eleições deve fazer o partido repensar a sua estratégia. Por exemplo, o Chega está agora obrigado a aprovar o Orçamento do Estado do Governo para evitar uma crise política. Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Bem, entramos de uma forma... Eu acho que não há balde de água fria. Nós passamos de 0 para 2 deputados e podemos dizer, mas isto é uma retórica para tentar suprir aquilo que era uma ambição do Chega de ganhar as eleições e que tínhamos claramente dito que queríamos ganhar as eleições. Portanto, não é de maneira nenhuma o resultado que queríamos, não era o resultado expectável. Existem diversos fatores ou vetores que devemos analisar internamente e também da conjuntura política nacional que podem ser retidos para analisar aquilo que acabou por acontecer na noite das eleições. Não vamos mostrar os assuntos com a questão do Orçamento de Estado, não conhecemos ainda o Orçamento de Estado, não sabemos o que é que vem neste orçamento, se mantemos o não é não por parte de Luís Montenegro, se mantemos este muro que o PSD tem tido com o Chega na tentativa de não negociar nada connosco e que já se percebeu que não dará bom resultado para a política portuguesa e principalmente para os portugueses em última instância, e portanto não acredito que seja inclusive expectável por ninguém do partido que seja possível conjugar os dois vetores e achar que o resultado menos positivo que tivemos nas eleições europeias terá como consequência a obrigatoriedade de aprovar um Orçamento de Estado. Precisamente, era essa a segunda pergunta que tinha para si. Portanto, mesmo com este resultado menos positivo, vou assumir as suas declarações, o Chega não se deve sentir condicionado nem obrigado a aprovar o Orçamento de Estado, mesmo que isso signifique, por absurdo, que haja de facto eleições. Ou seja, o Chega não tem medo de perder deputados em eleições legislativas que venham a acontecer a seguir a um chumbo do orçamento? Não, olha, nós temos uma conjuntura política atual, quando olhamos para os resultados das europeias, e sem fugir da pergunta, olhando para os resultados europeus, nós temos, por exemplo, nas legislativas que recentemente se realizaram, nós ganhamos 2 círculos eleitorais que desta vez têm uma taxa de abstenção elevadíssima, nomeadamente o círculo da Europa e o de fora da Europa. Percebemos que existe, e não vou com isto tentar justificar ou dizer que o facto disto que eu vou dizer ter acontecido, que foi limitador à eleição de mais deputados, mas no entanto foi claramente uma consequência, ou teve consequência na abstenção. Eu recebo diariamente dezenas de mensagens, para não dizer centenas, de imigrantes portugueses que estão lá fora e que não entenderam a forma como iriam votar agora porque achavam, e muita gente me diz, eu não recebi o boletim para votar. Ou seja, muita gente considerava que existia o voto por correspondência quando o que estava em causa era o voto por mobilidade, e deixar aqui uma palavra de apreço a todos aqueles que estiveram nas mesas de voto, e que o voto em mobilidade é algo que deve ser ponderado e revisto os resultados, e creio que funcionou bem. Foi uma tentativa por parte de todos os partidos quando tivemos a reunião com o Governo para evitar o descalabro que seria a abstenção num fim de semana tão particular como este, que teria o Dia de Portugal e o feriado. Mas nós temos, principalmente nestes 2 círculos eleitorais, percebemos que o Chega é claramente prejudicado pelo índice de abstenção, e se olharmos para aquilo que era a conjuntura política na altura das legislativas, também percebemos daí que uma das grandes subidas do Chega passava por irmos buscar os descontentes, aqueles que já não acreditavam na política, aqueles que estavam afastados ou que já não votavam por algum motivo, e percebemos que a descida da abstenção teve uma consequência direta na subida do Chega, que nos levou aos 50 deputados. E só para recentrar na nossa questão, se o Chega forçar ou for corresponsável por uma crise política, melhor dizendo, não corre o risco de ser penalizado por esses mesmos eleitores que estão ou podem estar cansados de sucessivas eleições? Nós estamos numa fase... O Chega, desde que nasceu, nunca foi pelos votos. A nossa preocupação nunca foram os votos. Se fosse pelos votos, não teríamos apresentado moções de censura como apresentámos nas sessões legislativas anteriores. Se fosse pelos votos, não tomávamos, se calhar, algumas propostas como sendo bandeiras importantes neste momento, porque considerámos que deveria existir estabilidade governativa e não deveríamos abalar o governo. Da nossa parte, aquilo que pretendemos é estabilidade para o povo português, e pretendemos que exista estabilidade, obviamente, no país. Não queremos andar de eleições de 6 em 6 meses. Mas se considerarmos que o espectro político nacional e as eleições legislativas deram uma nova configuração à Assembleia da República, e, portanto, esta configuração à Assembleia da República tem que ser entendida não meramente pelo Chega, mas por todos os partidos que têm a responsabilidade, e pelo menos por aqueles que podem tomar uma decisão. E neste momento quem pode tomar decisão é o PSD, em conjunto com o Chega,
e nunca será com a Iniciativa Liberal ou com outro partido, porque percebemos claramente que a Iniciativa Liberal nunca irá conseguir, pelo menos com os deputados que tem atualmente, não consegue fazer uma aprovação ou não aprovação de qualquer documento. Portanto, eu acho que a pergunta tem que ser feita ao contrário, a pergunta tem que ser feita ao PSD, se o PSD está disposto a mergulhar uma vez mais o país naquilo que está a acontecer, por exemplo, na região autónoma da Madeira, ou seja, por uma mera teimosia e por uma questão de personalizar a política, da mesma forma que tentam personalizar a nível do continente, a nível nacional, tentaram personalizar na Madeira e, portanto, o PSD tem que ser questionado se quer colocar o país para novamente uma convulsão política e novamente um processo eleitoral, numa altura que estamos com taxas de execução do PRR e ainda hoje criou a Comissão Eventual para Acompanhamento do PRR, que podemos dizer que são taxas fantásticas e maravilhosas, a realidade é que cerca de 80% do PRR não está executado. Portanto, temos que perceber o que é que de facto Luís Montenegro, se vai continuar a fazer a governação de campanha eleitoral constante, que foi o que fez durante a campanha eleitoral para as europeias, em que o governo esteve diariamente em campanha eleitoral com medidas em catadupa para tentar ganhar eleições e não para tentar governar o país, ou se quer de facto sentar e ser responsável pela gestão do país e olhar para o orçamento do próximo ano de uma forma que tem que existir diálogo e que não vale a pena dizer que estamos abertos ao diálogo, mas depois o diálogo não existe. Por falar na nova composição parlamentar, essa mesma composição tem permitido que os votos cruzados do Partido Socialista e do Chega aprovem determinadas medidas contra a vontade do próprio governo. Aparecer ao lado, mesmo que involuntariamente, aparecer ao lado do Partido Socialista nesta fotografia não está a prejudicar o partido, do ponto de vista da percepção que tem junto do eleitorado? Volto-lhe a dizer, nós nunca governámos ou nunca governaríamos por uma questão de percepção de votos. Aquilo que fizemos foi, as propostas que aprovámos, nós tínhamos proposta e aquilo estava escrito no nosso programa eleitoral. Há uma retórica criada em relação a esta questão da tal coligação negativa e o facto de nos estarmos a associar ao Partido Socialista. Não há qualquer associação ao Partido Socialista. Se há uma proposta, nós no passado aprovámos propostas do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português, do LIVRE, do PAN, seja de quem for, sempre que consideramos que a proposta é justa, que a proposta é bem feita, que a proposta traz benefícios claros para a população portuguesa. Neste caso em concreto, e os casos em concreto que têm acontecido com o Partido Socialista, são dois casos essenciais que acabam por ganhar mais destaque e mediatismo, nós não temos qualquer problema em assumir que, sendo em benefício da população, que iremos votar seja ao lado de quem for. Assim a proposta do PSD seja também vantajosa para o país e nós não teremos problema de votar ao lado dela. Portanto, não vale a pena a retórica que principalmente quer comentadores políticos, quer quem está presente em debate por parte do PSD tenta alavancar que existe uma coligação negativa. Há uma questão que é clara. Nós somos quem mais luta contra a questão do socialismo, quem tenta mais abolir a questão do socialismo em Portugal. Acho que portanto, ficou claro. Deixe-me só interrompê-lo para voltar um bocadinho às europeias. Há muita gente no Chega que tentou atribuir o resultado menos conseguido a António Tanger Correia. André Ventura está isento de responsabilidade? Olha, vamos por partes. Se me perguntasse há 4 meses atrás se eu achava que António Tanger Correia devia ser o candidato, eu disse-o aqui na Rádio Observador que achava que devia ser o candidato. 2 meses antes e no dia das eleições eu continuo a achar que é a pessoa certa no lugar certo. Há muita conjuntura daquilo que aconteceu. É um voto claro de confiança em relação ao Presidente do Partido e em relação à escolha de António Tanger Correia. Nós acreditamos que a Europa está num processo que necessita de diplomacia e é claro aquilo que está a acontecer na Europa. E não me refiro apenas à guerra que temos à porta da Europa. Mas isto para percebermos porque é que o Chega não conseguiu então atingir o resultado que queria atingir, não é? Olha, acho que é a responsabilidade de todos. Há a responsabilidade de André Ventura, a responsabilidade da Direção Nacional, a responsabilidade de todos os deputados, a responsabilidade de todos os militantes que se calhar não nos apoiámos tanto uns aos outros como devíamos ter apoiado num processo em que vínhamos de uma eleição legislativa em que é que falhou esse apoio? Falhou se calhar porque não conseguimos passar a nossa mensagem, porque trouxemos para o debate nacional e permitimos, eu não vou estar aqui a acusar a mídia, mas permitimos que o debate em televisão, nós tínhamos candidatos muito mal preparados. Nós tínhamos o candidato Marta Temido completamente desfasada das realidades europeias, nós tínhamos Sebastião Bugalho com o mediatismo que tinha, com uma televisão por trás, que não conhecia sequer as matérias que estavam em cima da mesa, e isto nunca foi sebejamente debatido, e vou-lhe dar vários exemplos. Uma das coisas que está muito em cima da mesa, em todas as reuniões de COSAC, em todas as reuniões europeias, é a autonomia estratégica aberta. Nunca foi debatido, não debatemos o Pacto das Migrações de uma forma concreta. Mas porquê é que isso acontece? Não é por incompetência no caso ou de Tanger Correia ou de André Ventura? Não, porque não vende, e porque para a imprensa, não vos estou a querer acusar, obviamente vocês fazem o vosso papel e aquilo que é a espuma dos dias é o que interessa para poder vender, mas a realidade é que não vende. Ninguém quer estar a falar. Criticaria à vontade, ainda não acabámos a entrevista, podemos lá chegar. Não, mas a comunicação social não está acima das críticas. Não, mas a questão aqui, e para enquadrar, nós não discutimos em momento
em momento algum a autonomia estratégica aberta, por exemplo, que é nem mais nem menos do que a Europa não estar tão dependente a nível económico dos Estados Unidos e menos dependente também da Rússia a nível energético. E ter um novo posicionamento de abertura do mercado ao Mercosul. O António Tânger Correia foi o único que teve a capacidade de falar do centralismo europeu e do facto de não continuarmos a ser vistos como um país periférico. Deixa-me só interromper. Agora, não conseguimos passar muito da nossa mensagem. Será difícil, digo eu, argumentar que André Ventura é uma pessoa com pouco mediatismo ou com pouca atenção é um político mais mediático em Portugal, média. E ele esteve muito envolvido na campanha. Certo. Ele empenhou-se pessoalmente nisso. Certo. A pergunta é se não tem muita responsabilidade por isso, precisamente. Pedro Arroja, para recordar que chegou a colaborar com o Chega, foi uma das pessoas que responsabilizaram diretamente André Ventura, chamou-lhe o maior fator de risco de implosão do partido. Pedro Arroja pode dizer o que quiser. Aliás, um dos fatores de implosão do partido poderia ter sido Pedro Arroja se tivesse ficado dentro do partido, mas tem toda a liberdade para poder dizer aquilo que considera. Mas sobre a imputação de responsabilidades... Não há. Olha, costumam no Parlamento, muitas vezes Augusto Santos Silva dizia que não existem responsabilidades coletivas e eu aqui atribuo uma responsabilidade coletiva a todo o Chega, desde o militante de base a todas as estruturas conselheiras, passando pelos deputados, e que acho que todos tivemos responsabilidade, a Direção Nacional, André Ventura, e portanto, quando na derrota todos gritamos a dizer que ganhámos, desta vez perdemos todos, ou pelo menos não tivemos o resultado tão positivo como pretendíamos ter, e eu acho que fundamentalmente nós não conseguimos captar, se nas legislativas nós conseguimos despertar a atenção ao eleitorado que por norma está na franja da abstenção e que é o maior partido português, acho que desta vez não conseguimos despertar a atenção das pessoas e explicar que 70% do ordenamento jurídico em Portugal é emanado da União Europeia, que o Pacto de Migrações e Asilo não podia ter sido discutido. O Chega não conseguiu despertar os mesmos descontentes para as europeias. Claramente, e daí a abstenção, e aí não tenho a mínima dúvida que todos nós, e daí a responsabilidade, porque falhámos naquilo que somos mais fortes, quer nas redes sociais, quer no passo a palavra, quer nos cafés, quer explicar a toda a gente que era importante votar, e portanto existe responsabilidade de norte a sul dos mais de 50 mil militantes do Chega, todos temos responsabilidade. Deixa-me perguntar-lhe também, porque há relatos de um grande desconforto na bancada parlamentar do Chega a seguir às eleições europeias. O semanário Sol descreveu uma reunião em que só a Ventura falou e ninguém interveio. Queríamos perguntar-lhe se existe essa insatisfação. E já agora, se não existe, porque é que André Ventura sentiu a necessidade de escrever no Twitter que se houver projetos alternativos que se apresentem às militantes as propostas e que cá estaremos para os debater e que não fugirá ao confronto? Duas questões, aliás, até vou colocar como três. O Semanário Sol, a primeira coisa que devia ter feito era cumprir aquilo que qualquer jornalista ou qualquer alguém que trabalhe na comunicação social deve cumprir, que é o código deontológico, e fazer o direito ao contraditório, por exemplo, ter-me contactado ao invés de ter feito uma capa que depois não coincide com a notícia que está lá dentro, e portanto foi uma notícia para tentar uma destabilização que não faz qualquer sentido, e garanto-lhe que não faz qualquer sentido. Mas sobre o conteúdo da reunião não tinha... O conteúdo da reunião foi uma reunião em que o Presidente do Partido decidiu falar com o grupo parlamentar para que analisássemos e que todos ponderássemos de facto aquilo que aconteceu durante a campanha eleitoral. E, portanto, é uma conversa interna, uma conversa entre família e é de família e, portanto, não tem nada que transparecer cá para fora. O que acontece aqui de surpreendente é que, aparentemente, pela primeira vez, de facto, o que aconteceu dentro da reunião não saiu. Já tivemos algumas situações no passado, inclusive aqui com o Observador, que já saíram algumas notícias, a reunião tinha acabado de terminar. Mas desta vez não saiu absolutamente nada. E, portanto, quando não sai nada, especulamos imenso em relação àquilo que se faz. Não há nenhuma insatisfação. Não há insatisfação dentro do partido. Aliás, garanto-lhe a insatisfação dos 52 mil militantes, que estamos insatisfeitos cada um per si, com a lógica de não termos conseguido atingir os objetivos e ter a vitória que desejávamos e que era tão importante para a direita portuguesa nesta fase crucial da nova conjuntura geopolítica nacional. Já fez uma curtíssima referência à sua experiência nesta matéria, mas há quem o aponte insistentemente como o principal, não lhe chamaria adversário, mas a principal alternativa interna a André Ventura. Porquê é que se gerou esta ideia em relação a si e porquê é que se diz que lidera uma facção insatisfeita com André Ventura? Não faço ideia. Se me perguntar, falo constantemente com o meu amigo André Ventura, que é presidente do partido, mas que acima de tudo também é meu amigo, e os dois muitas vezes temos dificuldade em entender. Fico estupefacto com algumas notícias que hoje sobre mim que me faz pensar se eu seria assim tão boa pessoa se tivesse praticado determinados atos. Em relação à notícia do Sol, é completamente vazia, não tem qualquer enquadramento, não consegue descrever absolutamente nada. Aliás, posso lhe dizer e confidenciar que na véspera, quando recebi a capa do Sol, eram 9h30, 10 da noite, a dizer que ia assim no dia seguinte, juro-lhe que pensei que era falso. Cheguei a partilhar com o presidente do partido a dizer isto é verdade ou é alguma manipulação.
A partir do momento em que, através de outros contactos e de outras fontes, porque nós também as temos, percebemos claramente que a notícia era verdade, decidi fazer o comunicado que foi agendado para as 8h30 da manhã, porque eu ainda nem sequer tinha visto o que lá estava escrito dentro, mas sabia que era mentira, Mas então apontemos porque não fazia sentido nenhum. Apontemos para a frente. Exclui por completo a ideia de uma candidatura à liderança do Chega? Exclui por completo qualquer candidatura à liderança do Chega. Nem que Cristo deixe a terra, lembre-se que é uma expressão... Não preciso ficar É uma Cristo, expressão nem por que aí. ficou conhecida na política portuguesa. Certo, mas posso lhe dizer o seguinte: eu estarei no Partido Chega enquanto André Ventura estiver. O dia que André sair, eu sairei. Se o Presidente do Partido, e digo de microfone aberto, considerar que não tem 100% de confiança em mim e que acha que por algum momento eu posso ser algum problema dentro do partido ou criar alguma instabilidade, nesse mesmo momento eu saio do partido. Mas André Ventura pode continuar no partido, mas não na liderança do partido. E aí, mas nunca por um golpe palaciano. Se não, sair por um golpe palaciano, esta fora de imediato. Eleições internas. Não faz sentido durante os próximos, e já disse isto aqui uma vez na Rádio Observador, 15 a 20 anos. De 15 a 20 anos, o André tem 41 anos. Ao pé de mim, é mais novo, não tenho a mínima dúvida, e eu não preciso de estar constantemente a jurar lealdade ao líder, não preciso de estar aqui constantemente a dizer porque o André é o líder, porque o André é o incontestável. Eu acho que tenho dado provas desde 2017 daquilo que reconhece da sua competência, do facto de o reconhecer como sendo o político neste momento como era mediatismo, porque a par dele só existia António Costa, e António Costa neste momento está fora do espectro político nacional. Não tenho a mínima dúvida que no dia que o André saísse, o partido no dia a seguir eventualmente não morre, mas passará para 0 ou 1 ou 2 deputados e terá um grande problema. Muito bem, temos que entrar no segundo bloco do nosso programa, o bloco carne ou peixe. Só pode escolher uma de duas opções. Venha daí a trilha. Preferia entregar um novo boneco das Caldas a Pedro Nuno Santos ou a António Costa? Dava claramente a António Costa. Tinha de escolher uma destas personalidades para servir de inspiração a um novo romance. Escolhi a Mariana Mortágua ou a Isabel Moreira. Isabel Moreira. Tem sempre aquela parte do pintar as unhas, tem alguma sensualidade ali à mistura. Preferia daqui a 15 anos estar a dirigir uma campanha em eleições legislativas de André Ventura ou de Rita Matias? O 15 anos aqui é infeliz da nossa parte, vou pôr 25, vá. Daqui a 25? André Ventura ou Rita Matias? Legislativas? Exatamente. Eu mantenho André Ventura, eu continuo a achar que André Ventura aos 65 anos estará fortíssimo para ser Primeiro-Ministro de Portugal. Preferia partilhar um prato de choco frito em Setúbal com Nuno Afonso ou Paulo Raimundo? Sinceramente, Paulo Raimundo acho que deve ter umas histórias interessantíssimas para contar de todos os seus processos que passou pelo teatro, e chegaria ao final e ele de certeza que diria que informação dramática. Muito bem. Bruno Nunes, como é habitual no nosso programa, o convidado tem o direito de escolher uma sobremesa para nos servir. Que música é que nos traz e porquê? Olha, escolhi Os Verdes Anos de Carlos Paredes, apesar de, certamente, não sei se ele estaria muito ligado ao Chega se hoje fosse vivo ou não, mas acho que é um hino à Portugalidade. E estamos numa fase em que a nossa Portugalidade volta ao de cima, infelizmente só por causa do futebol, e eu gostava que fosse mais vezes por outras questões e que não puxássemos da bandeira e do hino e de todos os símbolos nacionais apenas por causa do futebol. Mas também como uma associação, porque me diz muito, porque fui durante muitos anos presidente de uma turma académica e, portanto, Carlos Paredes diz muito nesse processo. E depois uma pequena associação, que eu sei que é muito forçada, mas que pensei nela, que é o facto de ter 12 cordas afinadas, que eram os 12 deputados do Chega no mandato anterior, e para concluir, para dizer que, de facto, só quem tem unhas é que toca a guitarra. Bruno Nunes, muito obrigado por ter vindo à Vichy Obrigado, Soares. Os nossos ouvintes já sabem, podem ouvir-nos sempre no mesmo local e nas mesmas plataformas. Até já.